Números 2. A ordem das tribos no arraial. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Nação, filho de Amidabe, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuá, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruberi, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elisu, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Rubem. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 46.500. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zuridassai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Elisabe, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para o lado do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Peduzá, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aisse, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azé, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Assé. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, Ara, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550, mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo a sua bandeira, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais.